Imagine um lugar onde o idioma falado nas ruas não é o do país, onde garotas são prometidas em casamento antes mesmo de saírem da infância e onde as leis parecem seguir um código invisível e impenetrável. Esse lugar existe e se chama Chuto Orizari. É o único bairro do mundo onde os ciganos são a maioria absoluta. Eles têm seu próprio canal de TV, seu próprio dialeto e uma cultura tão fechada que até a polícia evita interferir. Você sabia que muitos casamentos ali escondem acordos secretos com estrangeiros muito mais velhos? Ou que existe uma rede silenciosa de prostituição que todos conhecem, mas ninguém ousa mencionar? Em Chuto Orizari, romper o silêncio pode significar ser banido pela própria comunidade. Mas isso é apenas o começo. Prepare-se para descobrir as curiosidades mais bizarras sobre a comunidade Roma e que, com certeza, você nunca imaginou. A comunidade Roma está localizada em Chuto Orizari, também chamada de Chutka, um bairro situado na parte norte de Skopje, capital da Macedônia do Norte. É uma área oficialmente reconhecida como municipalidade, com status administrativo próprio dentro da cidade. A população local gira em torno de 20 a 30 mil habitantes, embora números exatos variem entre censos e estimativas não oficiais. A composição étnica é predominantemente Roma, representando praticamente 100% dos moradores, sendo uma das poucas regiões do mundo com essa homogeneidade étnica em escala urbana. Em Chutka, uma simples caminhada pelas ruas já mostra o que muita gente custaria a acreditar. De um lado, uma mansão de 3 andares pintada com cores fortes, com varandas largas e colunas decoradas. Do outro, um barraco feito de madeira, lonas e telhas improvisadas. Tudo no mesmo quarteirão, separado apenas por um muro baixo ou uma cerca de arame. O contraste é tão visível que parece fora de lugar. Não é raro ver uma casa luxuosa, com janelas espelhadas e carros importados estacionados na frente, dividindo espaço com construções inacabadas, onde o segundo andar ainda é só um esqueleto de tijolos. Em muitos casos, essas obras seguem por anos, porque as famílias constroem por etapas, conforme conseguem dinheiro. E às vezes, o imóvel nunca é terminado de propósito, uma forma comum de evitar o pagamento total de impostos. As ruas misturam concreto novo com lama e entulho. Algumas casas têm portões eletrônicos, outras, cortinas improvisadas como portas. Essa mistura cria um cenário que desafia qualquer padrão urbano. Riqueza e precariedade lado a lado, convivendo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Chutka não é só diferente pelo que se vê nas ruas, é diferente pelo que se ouve. Lá, o romani não é apenas falado entre vizinhos ou usado em conversas de família. É a língua oficial do bairro, a única cidade no mundo onde o romani tem esse reconhecimento formal. Não é detalhe, está nos documentos, nas placas, nas escolas e até na televisão local. Em órgãos públicos, atendentes falam romani com os moradores. Professores dão aulas no idioma. Crianças crescem aprendendo a ler e escrever numa língua que, em muitos outros países, foi apagada ou esquecida. Em Chutka, ela continua viva, e não só viva, protegida por lei. A TV local exibe programas, entrevistas, músicas e até concursos, tudo no idioma da comunidade. Isso faz com que os moradores não só se vejam na tela, mas se ouçam. A língua, que em tantos lugares foi marginalizada, ali é respeitada, falada com naturalidade, usada sem vergonha. Nos acampamentos e bairros onde vivem os Roma, é fácil perceber o quanto as crianças são parte ativa da vida de todos. Estão sempre por perto, correndo, brincando, rindo alto, quase sempre em grupos grandes, como se a rua fosse uma grande extensão da casa. Participam de tudo, observam os adultos, imitam os gestos, aprendem rápido. A infância entre os Roma tem uma liberdade difícil de encontrar em outros contextos. Não é raro ver os pequenos circulando entre as famílias, cuidando dos irmãos menores, ajudando com pequenas tarefas ou até mesmo começando a trabalhar cedo. Isso não acontece por imposição, mas como parte do ritmo natural das coisas. Eles crescem perto da realidade dos adultos e vão assumindo papéis aos poucos. Essa proximidade com o cotidiano familiar e comunitário faz com que aprendam muito cedo sobre convivência, respeito e responsabilidade. Mesmo entre brincadeiras, risadas e correria, existe um senso de pertencimento forte. É uma infância que não se fecha em paredes ou rotinas escolares tradicionais, mas se molda no dia a dia, entre gente, histórias e experiências vividas bem de perto. Quem observa de fora pode estranhar o contraste. Ao mesmo tempo em que há liberdade, também há muito o que fazer. Mas para os Roma, crescer é estar junto, fazer parte, contribuir. E isso para as crianças acontece desde cedo, com leveza, mas também com um senso claro de que todos têm seu papel. Agora vamos falar sobre uma realidade dura sobre a comunidade Roma, a prostituição. Em Chutka, ela não está nas avenidas principais nem nas esquinas movimentadas. É diferente, não chama a atenção de quem passa, não tem vitrinhas
vitrines nem olhares diretos, mas existe. E quem conhece a rotina do bairro sabe que ela acontece longe dos olhos de quem só vê a superfície. A movimentação acontece nos becos, dentro de casas comuns e por meio de contatos discretos. Não tem anúncio, não tem abordagem direta, quase tudo é combinado por telefone, por mensagem, por indicações de conhecidos. A maioria dos encontros é organizada de forma silenciosa, com horário marcado e nomes que ninguém repete em voz alta. Em muitos casos, a prostituição se disfarça de algo mais leve. Às vezes é chamada de namoro, de ajuda ou apenas um favor. Mas por trás dessas palavras existe troca, existe cobrança, existe um sistema funcionando. Só que sem rosto, sem sinal, sem registro. Não é preciso placa na porta. Tudo acontece em silêncio, com códigos que só quem vive aquilo entende. É um assunto que pouca gente fala, e quando fala, fala baixo. A vergonha e o medo andam juntos. As próprias mulheres que se envolvem nesse meio, muitas vezes, nem se reconhecem como parte de algo maior. Fazem por necessidade, por falta de opção, ou porque já cresceram ouvindo que é assim que funciona. Em Chuto Orizari, existe uma estrutura social que funciona paralelamente às instituições oficiais. Ali, o que mantém a ordem não é o Estado, nem a polícia. É um código de conduta passado de boca em boca, sustentado por laços familiares, promessas e medo. Um pacto silencioso onde resolver entre nós não é apenas um conselho, é uma regra. Esse código tem nome, mesmo que ninguém o diga em voz alta: lealdade de sangue. Significa que qualquer conflito, desentendimento ou até crime deve ser tratado dentro da comunidade. Um roubo, uma briga, uma agressão, tudo é mediado por figuras respeitadas localmente, como líderes de família ou anciãos. Procurar as autoridades externas é visto como traição, é virar as costas para o seu povo, e isso tem consequências. A lógica por trás disso é a proteção, evitar exposição, manter a reputação das famílias, escapar da discriminação que muitos já enfrentam do lado de fora. Mas essa mesma lógica vira um escudo que encobre problemas sérios. Casos de violência doméstica, por exemplo, raramente ultrapassam os muros das casas. Muitas mulheres, e até crianças, aprendem desde cedo que pedir ajuda para alguém de fora não é uma opção. Quando denunciam, são silenciadas, às vezes com palavras, às vezes com medo real. Ninguém quer ser a pessoa que colocou a comunidade sob os olhos do governo, e por isso, vítimas acabam presas dentro de um sistema que não oferece saída. Se um homem agride a esposa, pode até ser repreendido pelos mais velhos, mas dificilmente será levado à polícia. Se uma criança é abusada, o caso pode ser abafado para não envergonhar a família. O silêncio se torna um hábito, uma defesa, uma prisão. E quem tenta romper esse pacto enfrenta não só o isolamento, mas também o risco de sofrer retaliações. As fofocas começam a circular. Portas deixam de se abrir. Famílias se afastam. Porque naquele lugar, manter a união é mais importante do que fazer justiça. O resultado é uma rede de proteção que funciona, mas que protege as pessoas erradas. Em Chuto Orizari, os concursos de beleza não são apenas competições, são grandes acontecimentos sociais. Mais do que escolher uma vencedora, esses eventos funcionam como um verdadeiro ponto de encontro da comunidade, reunindo famílias inteiras, comerciantes locais, músicos, apresentadores de TV e até políticos que aparecem para marcar presença. Tudo começa dias antes. As participantes se preparam com dedicação, escolhendo roupas, penteados, acessórios e até coreografias. O apoio da família é essencial. As mães, tias, irmãs e amigas se envolvem nos bastidores, costurando, opinando, vibrando com cada detalhe. A expectativa vai crescendo e Chutka entra em clima de festa. No dia do concurso, a atmosfera é de celebração. As ruas ficam mais movimentadas, os salões enchem e os olhos se voltam para o palco. Os desfiles são acompanhados por música ao vivo, muita animação e até transmissão pela TV local. A cobertura não se limita ao evento em si. Bastidores, entrevistas e comentários tomam conta das programações. Não faltam narrativas emocionantes, histórias de superação e, claro, aquele toque de glamour que todo mundo gosta. Para muitos moradores, especialmente os jovens, participar ou assistir a esses concursos é um sonho. É uma chance de se destacar, de mostrar estilo, confiança e orgulho de fazer parte da comunidade Roma. Mais do que uma competição de beleza, é um reflexo da identidade coletiva, onde cada sorriso e cada passo na passarela carrega um pedaço da história local. E como em toda grande festa, a presença de figuras públicas é frequente. Os políticos aproveitam a visibilidade para demonstrar apoio à comunidade, posar para fotos e até dar discursos. Em Chutka, algumas histórias de casamento não têm nada a ver com amor. Acontecem rápido, muitas vezes sem que o casal se conheça direito, e quase sempre envolvem homens estrangeiros muito mais velhos do que as garotas com quem se casam. Por trás do véu branco, o que existe em alguns casos é um acordo silencioso
oficioso, muitas vezes com o aval da própria família, onde o casamento serve de fachada para algo bem mais delicado. Não é segredo entre quem vive ali. Turistas de países como Alemanha, Áustria e Suécia aparecem em Chutka com o objetivo claro de encontrar uma esposa jovem, e não estão exatamente buscando um relacionamento comum. Muitos já chegam sabendo como funciona, com contatos certos, intermediários e, em alguns casos, até negociadores locais que facilitam o processo. Esses casamentos são rápidos, com festas discretas ou até inexistentes, e logo depois a jovem é levada para outro país. A promessa é sempre parecida: uma vida melhor, conforto, estabilidade. Mas a realidade nem sempre corresponde. Muitos desses casamentos, por conveniência, acabam sendo uma porta de entrada para situações de abuso e exploração. Na prática, o que se apresenta como um acordo entre adultos muitas vezes esconde um tipo de prostituição institucionalizada, travestida de casamento. Há famílias que aceitam, acreditando estar garantindo o futuro da filha. Outras se calam por pressão ou por necessidade. E há também aquelas que se envolvem diretamente, enxergando na situação uma saída financeira. O assunto é delicado, raramente falado em público e quase nunca aparece nas conversas com quem vem de fora. Mas ele está ali, nos bastidores, nos sussurros, nos olhares que evitam detalhes. Em Chutka, basta alguém aparecer com uma câmera na mão para o clima mudar. A conversa esfria, olhares desconfiados surgem e muitas vezes as portas se fecham. Não é exagero, é consequência de um histórico que ainda pesa na memória de quem vive ali. Muitos moradores da comunidade Roma já passaram pela experiência de serem filmados ou entrevistados por youtubers, repórteres ou até curiosos de passagem. A promessa era quase sempre a mesma: mostrar a cultura, dar visibilidade, abrir espaço para a voz do povo. Mas o que foi ao ar, na maioria das vezes, não correspondeu ao que eles disseram, nem ao que queriam mostrar. Foram feitos cortes mal feitos, frases tiradas de contexto, foco no que choca mais, e de novo, Chutka apareceu como um lugar carente, confuso, exótico e nunca como uma comunidade viva, complexa e cheia de histórias reais. Por isso hoje, muitos preferem evitar qualquer exposição. Não é só vergonha, é proteção, é uma defesa contra mais uma possível distorção. Gente que cresceu ali sabe muito bem o peso que uma imagem errada pode ter, principalmente quando o vídeo viraliza, os comentários aparecem e ninguém da comunidade tem espaço para responder. Mesmo quem tem muito a dizer, escolhe o silêncio quando percebe que do outro lado não há escuta de verdade. Alguns aceitam conversar, mas pedem que não gravem. Outros só falam fora das câmeras. E há quem recuse até isso, não por falta de opinião, mas por excesso de experiência com abordagens mal feitas. A presença de criadores de conteúdo virou quase um sinal de alerta. A maioria não quer ver seu rosto num thumbnail sensacionalista. Não quer ouvir a própria fala editada ao lado de uma trilha dramática. Não quer virar mais um vídeo no YouTube com título chamativo e narrativa distorcida. Querem ser respeitados e, principalmente, querem ter controle sobre como suas histórias são contadas. Em meio a ruas de terra batida e casas inacabadas, uma cena chama a atenção de quem passa. Uma carreata de carros importados com noivos vestidos como se estivessem saindo de um conto de fadas. BMWs, Mercedes e até limusines passam devagar, buzinando, enquanto crianças correm ao redor e música alta toma conta do bairro. Não é um filme nem um desfile, é um casamento Roma em Chutka. Para essa comunidade, casar não é só uma celebração de amor, é um verdadeiro espetáculo. As festas duram dias e envolvem toda a vizinhança. Os preparativos começam muito antes, com roupas feitas sob medida, maquiagem profissional, joias reluzentes e, claro, o aluguel ou empréstimo dos carros mais chamativos possíveis. Mesmo famílias com renda modesta não abrem mão de tornar o casamento um evento marcante. É comum que os noivos troquem presentes caros, como relógios de marca, celulares de última geração ou maços de dinheiro entregues em público, como símbolo de status. Durante a festa, há comida em abundância, muita dança e uma banda ao vivo que não deixa o ritmo cair por horas. As tradições são seguidas à risca, mas com um toque de ostentação que virou marca registrada desses casamentos. Muitos dos convidados se vestem como se fossem os protagonistas também. Homens com ternos brilhantes, mulheres com vestidos volumosos e penteados trabalhados. Tudo escolhido com cuidado para a ocasião. Não importa se a casa da noiva está em construção ou se a rua está cheia de buracos. O que importa é o impacto visual do momento. E o vídeo chega ao fim por aqui. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre a comunidade Roma na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós.